tema Emergência e Reconstrução, o papel do Conselho do Plano Rio Grande na recuperação do Estado, damos boas-vindas ao palestrante, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro. Uma saudação muito especial ao nosso vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que hoje também é nosso palestrante. Bem-vindo à Serra. Esse frio é uma homenagem pessoal que todos nós estamos lhe fazendo aí, porque o senhor tem um bom convívio aqui. Prefeito Atilóide Domênico, vereador Felipe Gemelmaier, representando a Câmara de Vereadores, deputado Carlos Búrigo, representando a presidência da Assembleia Legislativa, tenente-coronel Ricardo Vargas, do 12 BPM, bem-vindo, os ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a todos um bom dia. É com satisfação que damos início a mais uma RA SIC Caxias, agradecendo mais uma vez a presença de todos e em especial do nosso palestrante, nosso ilustre palestrante do dia de hoje, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. Seja muito bem-vindo. Para iniciar, permitam-me lembrar que dentro da campanha Superação Serra Gaúcha, um movimento liderado pela SIC Caxias e abraçado por todos, repito, todos os sindicatos patronais, com o objetivo de enfrentar os impactos da nossa mais recente tragédia climática, um dos pilares foi trabalhar o acesso aeroportuário. Pois em relação a esta demanda, nós queremos publicamente expressar o nosso agradecimento ao governo do Estado, que ao compreender as reais necessidades da infraestrutura gaúcha, atendeu ao pleito aqui da SIC Caxias e da nossa Prefeitura Municipal, através do prefeito Adiló, intermediado pelo deputado Carlos Búrigo, em apoiar as melhorias no nosso aeroporto regional Hugo Canterjane. Esse investimento de 14 milhões de reais não só irá fortalecer a infraestrutura da nossa região, mas também servirá a todo o Estado, a partir do momento em que o Hugo Canterjane se torna um equipamento essencial para a sobrevivência econômica do turismo e dos demais setores produtivos de todo o nosso Estado. Um outro pilar do nosso movimento de superação, que é o de soluções financeiras para a crise, existem dois pontos que especialmente nos preocupam, caro vice-governador. O primeiro deles é a desoneração do ICMS na compra de ativos, que é de responsabilidade do governo do Estado. É uma medida importante, sem dúvida, porém, nosso pedido é que ela seja sem restrições, ampliada para todo o setor produtivo, porque todo o setor produtivo está transversalmente interligado. Além de repor equipamentos perdidos com as enchentes, a medida precisa também considerar e apoiar a produção de uma importante cadeia de sistemistas impactada pelos prejuízos. O outro ponto que nos preocupa, dentro desse mesmo pilar, é o acesso ao crédito.
estamos presenciando esforços incríveis para criar barreiras, limitar o acesso a todo e qualquer financiamento. As ações de socorro estão burocráticas, lentas e morosas. Em um momento tão crítico, deveríamos ter uma oferta abundante de crédito, sem restrições, com um único objetivo: o de restabelecer rapidamente toda a economia gaúcha. O cenário agravado pelas enchentes, que devastaram economicamente praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul, direta ou indiretamente, exige uma abordagem muito mais proativa. Precisamos muito mais do que 15 bilhões de financiamento por parte do BNDES. Precisamos de muito mais do que 5 anos para pagar e taxas incentivadas. Precisamos mais do que regras para a aplicação do dinheiro. Ao contrário, a injeção de recursos precisa ser abundante para toda a economia, de uma maneira geral e transversal, para que tudo isso se recupere rapidamente. Afinal, estamos falando de uma catástrofe que é brasileira, localizada no Rio Grande do Sul, embora para alguns, ainda possa parecer que tudo isso aconteceu num longínquo estado lá no sul do Brasil. Estamos falando de uma catástrofe nacional que deixou um rastro de destruição econômica e que irá afetar não apenas o Rio Grande do Sul. E isso é preciso ser enfatizado. Nós estamos hoje, simbolicamente, coincidentemente, vice-governador, há 60 dias do início da calamidade. E, pasmem, pouquíssimas medidas efetivamente foram colocadas em prática. Ainda estamos em diagnóstico, em análise, em estudo, em veja bem, e etc, e etc, e etc. Outro pilar do Superação Serra Gaúcha, que tem demandado nossa atenção, tem sido o de trabalho e de migrações. O sentimento que nós temos em relação a esse tema é que as ações do Ministério do Trabalho, embora importantes, é importante que se dê o devido valor, são tardias e insuficientes. Haja visto que prevê liberar apenas 2 salários mínimos para a realidade de um Estado cuja média salarial ultrapassa em muito esta régua estabelecida de um salário mínimo. Senhoras e senhores, o problema a que me referi afeta toda a geografia econômica do Estado. A decisão de centrar as medidas de socorro apenas às áreas do desastre falha em reconhecer e mitigar os efeitos em cascata que se espalham por todo o nosso Estado. Queremos e esperamos mais sensibilidade e mais ousadia. Concluo dizendo que estamos empenhados e disponíveis para contribuir com todo este processo de reconstrução do nosso Rio Grande do Sul, com responsabilidade, com muito senso de oportunidade e jamais com senso de oportunismo. Com coragem e determinação, não tenho dúvida, nós vamos superar cada um dos desafios que vão se apresentando. Muito obrigado e uma boa RA a todos. A SIC promove o SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. Durante os dias 4 e 5 de setembro, o evento proporcionará uma imersão nos temas de gestão, liderança, inovação e empreendedorismo, com 8 palestrantes renomados. A venda de ingressos está aberta com exclusividade para as empresas associadas à SIC Caxias. Garanta já o seu ingresso
no sicconnection.com.br. E assistam agora ao vídeo do evento. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras, mais de 16 horas de conteúdos, reconhecidos e destacados speakers, estratégias e tendências globais que definem novos caminhos, líderes que desejam expandir seus horizontes, um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection, dias 4 e 5 de setembro no URCS Teatro, em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias em Colab, com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio Randon Corp, Grupo Andreassa, Ampli mais Conta. Média Partner, Grupo RBS. Após a palestra, teremos um momento de perguntas, lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code que está nos telões e também estará disponível no final da palestra. E para que possamos ouvir mais sobre o tema de reconstrução do nosso Estado, convidamos ao palco o nosso vice-governador, hoje palestrante da RA SIC Caxias, Gabriel Souza. Bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Desejo inicialmente um bom almoço a todos vocês. Eu já fui premiado aqui pela gentileza do nosso presidente Celestino Oscar Louro, quem eu quero cumprimentar aqui em nome dele a todos os servidores, colaboradores e membros da SIC Caxias do Sul, sua diretoria, empresários. É uma das mais importantes entidades empresariais do Rio Grande do Sul e diria até do Brasil, né, pela tradição que tem e pela importância, a capacidade de articulação e de apresentação não só de demandas, mas também de propostas e soluções que venham contribuir com o futuro do Estado. Então, muito obrigado aí, presidente, muito obrigado à SIC Caxias por ter me convidado hoje para ser o palestrante desse almoço. Também cumprimentar o prefeito de Caxias do Sul, caro prefeito Adiló de Domênico, em seu nome a todos os servidores, membros da administração municipal, representando a Assembleia Legislativa do Estado, aqui, casa que eu presidi, 2021, 2022, bons tempos, não era tão demandado assim do jeito que sou hoje, né, mas tinha uma participação diferente, né, do Poder Executivo por estar no Poder Legislativo, aprendi muito lá, e quero cumprimentar o meu caro amigo, o deputado Carlos Búrigo, ex-secretário de Planejamento do Estado, atualmente deputado estadual, faz um grande trabalho aqui para representar a região da Serra Gaúcha na Assembleia. Também cumprimentando os vereadores da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, meu caro amigo também, vereador Felipe Gremelmaier, agradecer também a recepção, a acolhida, ele que fez a intermediação aqui comigo para que pudéssemos estar hoje aqui. Também de Vacaria, aqui vejo o vice-prefeito Marcelo Dondé, tivemos uma reunião agora, não só com ele, mas também com a presidente da SIC Vacaria, Luciana Vieira de Brito, que está aqui presente hoje também. Agradeço aí a oportunidade de discutir o terminal rodoferroviário daquele município. E também o tenente-coronel Ricardo Vargas, comandante do 12º Batalhão de Brigada Militar. Muito obrigado pela presença, senhoras e senhores. Muito bem, eu vou botar um timer aqui, porque você sabe como é, né? Político gosta às vezes de falar mais do que as pessoas gostariam, então, e o assunto aqui rende muito, né, para nós termos condições de conversar sobre esse que é o grande tema de qualquer um de nós hoje. Eu sempre digo, né, o governador Eduardo também tem dito que a reconstrução do Estado não é tarefa só de um governo, é a tarefa de todos os gaúchos e gaúchas.
Não há dúvida nenhuma que cada um de nós, né, é muito importante nesse processo e, fazendo a nossa parte, vamos alcançar rapidamente a reconstrução que queremos. Era para ser 30 minutos, foi 30 segundos, tá? Não é para tanto assim, né? Mas brincadeiras à parte, então eu vou fazer aqui uma apresentação com uma visão geral, alguns diagnósticos, mostrar para vocês a governança e os projetos estruturantes do Plano Rio Grande, que é o Plano de Reconstrução do Estado, o Conselho do Plano Rio Grande, que eu presido, e também o que já lançamos até o momento, desafios e apoio necessário. Naturalmente, por ser um tempo exíguo, né, me perdoem não poder aprofundar, assim, mergulhar em cada um dos assuntos, mas fico à disposição depois para as eventuais perguntas que a gente possa ter. Primeiro, mostrar para os senhores e para as senhoras que nós temos aqui a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, que aconteceu no final de abril e meados de maio, e eu diria até que o mês inteiro de maio foi uma catástrofe, um evento climático que continuou acontecendo, né? Diferente do setembro do ano passado, lá no Vale do Taquari, por exemplo, que foi uma enxurrada de poucas horas que pegou ali, naturalmente em especial aqueles municípios da encosta do rio Taquari, começando por Santa Teresa, Mussum, um pouco de Bento Gonçalves, etc., chegando aqui até Estrela, Bom Retiro do Sul. Aquele evento foi um evento rápido, um evento que foi fulminante, porque nós chamamos de enxurradas, né, que são aquelas, ao invés da inundação, da enchente, que a água vai subindo de maneira mais vagarosa, muitas vezes muito rápido, mas muito sem comparação com o que aconteceu lá no Vale do Taquari, que foi uma enxurrada, foi um volume de água em pouquíssimas horas, choveu lá mais de 200 milímetros em 3, 4 horas e acabou a água descendo, então, a encosta da serra com muita força, causando uma destruição por onde passava. Ao contrário desse evento, nós tivemos um evento mais espaçado, intenso, agressivo, porém mais espaçado do que o Vale do Taquari. E eu diria, não é, que mostro para vocês depois que não é apenas a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, não é, mas também do Brasil e uma das maiores do mundo. Nós tivemos aqui 478 municípios atingidos, de 497, portanto praticamente 100% dos municípios foram atingidos de alguma forma, 95%. 95 estão em calamidade, 323 em emergência e os outros 60 considerados atingidos. 179 mortos até amanhã de hoje, com o boletim que eu estou me utilizando aqui é de hoje, dia 1º de julho, às 6 da manhã, foi divulgado pela nossa Defesa Civil. Mais de 80 mil pessoas chegaram a estar em abrigos, que são ginásios de esporte, salas de aula, salões comunitários, clubes, etc. Ainda hoje, 6.500 pessoas permanecem em abrigos, guardem esse número, né? 6.500 pessoas é o número da população de vários municípios aqui do entorno de Caxias do Sul, do interior do estado, é muita gente, quase 2.400.000 afetados, 806 feridos e ainda temos, infelizmente, 33 pessoas desaparecidas, que podem eventualmente aumentar, infelizmente, o número de óbitos que nós vamos ter ao fim e ao cabo durante esse evento. Isso aqui é uma medida que nós estamos fazendo, são chamados Centros Humanitários de Acolhimento. Essas casinhas azuis aqui são casinhas emergenciais da Acnur, que é um órgão da ONU, é o órgão de refugiados da ONU. Nós temos 2 órgãos da ONU nos ajudando aqui, os refugiados, que é a Acnur, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e o outro órgão é a Organização Internacional de Migrantes, de Migração, que é a OIM. E a Acnur, essas casinhas a gente vê na televisão, eventualmente naqueles campos de refugiados, nas guerras, etc. Nós temos aqui também em Canoas, essa foto aqui é de Canoas, nós vamos inaugurar quinta-feira dessa semana esse centro. Nós vamos ter até 3.700 pessoas abrigadas. Aqui tem lactário, fraldário, brinquedoteca, cozinha comunitária, lavanderia comunitária. Isso aqui está sendo custeado pelo Sistema S, pela FEComércio, pelo SESC. O Sistema FEComércio está custeando. Muitas doações de empresas privadas, a Oi está botando internet, a Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, está dando as máquinas de lavar e secar, roupa, tem uma empresa chamada Cordeiro Kids, que está dando a brinquedoteca, e assim por diante, uma série de empresas e entidades que estão nos ajudando aqui a fazer esse projeto. É um projeto importante para dar mais dignidade para essas pessoas que estão meses aí com esse frio agora, né? Dormindo no chão de ginásio de esportes, nesses abrigos, né, que não tem a estrutura necessária, naturalmente, para a gente poder ter condições de oferecer dignidade a eles.
Bom, eu estava falando para vocês que o Brasil está com risco crescente de exposições a risco climático, né? E a gente pode ter esses eventos relacionados ao clima levando 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030. Né? Esse gráfico aqui não está incluindo o evento climático de 2024. Nós temos aqui, então cada ano, aqui 2003 até 2023, são 20 anos, a coluna que está pintada de cinza é a parte das estiagens e secas, que está pintado de azul são os alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, etc. E o laranja são outros eventos climáticos. E você vê que todo ano, né, você tem um aumento progressivo de eventos climáticos que estão impactando o nosso país. Aqui, mostrando que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que historicamente mais sofre com danos econômicos oriundos de catástrofes naturais. Esse compilado aqui não inclui o evento de 2024, e nós somos o primeiro colocado em danos econômicos em eventos climáticos. Nós temos aqui um prejuízo de 120 bilhões de reais nos últimos 20 anos em eventos climáticos, computados aqui as 3 graves estiagens que nós tivemos nos últimos anos, mas não computado ainda o evento climático de 2024. O segundo colocado é Minas Gerais. Né? E aqui eu quero dizer o seguinte, nós estamos falando de catástrofe natural. Alguém pode dizer, mas Brumadinho matou mais gente. Matou, mas não foi uma catástrofe natural, foi uma catástrofe que ocorreu por uma obra de engenharia que não resistiu ali na barragem e acabou rompendo, e aí sim matou as pessoas. Mas catástrofes naturais, o Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado que mais perece no Brasil economicamente nos últimos 20 anos. E pode se tornar, prestem atenção nisso, o maior desastre climático na história recente do Brasil. Nós temos aqui um compilado de vários eventos climáticos que aconteceram nos últimos 20 anos, e nós temos aqui o Rio Grande do Sul, se nós colocar em 2024 ainda o potencial de prejuízo do estado, nós passamos muito as secas do Nordeste, as mais severas secas do Nordeste, que afetaram a população, entre os quais os anos de 2012 a 2017, pegando todo o polígono da seca, inclusive o norte de Minas, né? Nós temos um evento climático que aconteceu aqui, que é ainda pior, não é, do que aconteceu no segundo colocado aqui desse ranking, desse triste ranking, que é o Nordeste brasileiro. Então, realmente, um evento climático enorme. Mas aqui, esse gráfico aqui é interessante, porque pega os últimos 20 anos, os maiores desastres naturais do mundo. Então, eu pego o terremoto do Japão de 2011, é o primeiro colocado, pego os eventos Katrina, ali nos Estados Unidos da América, New Orleans, entre outros. Vou pegar, enfim, uma série de eventos climáticos. O Rio Grande do Sul está na análise preliminar nesse espaço aqui, ó. Ele está no top 20, nos 20 piores eventos climáticos do mundo dos últimos 20 anos, no que tange a prejuízos econômicos. Então, realmente, eu estou pegando o século XXI, né, nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Sul vai estar numa análise preliminar, colocado aqui entre o 18º, 19º até o 34º lugar, a depender do fim do cômputo aqui dos danos econômicos que nós estamos tendo. Então, realmente, uma tragédia gigantesca. Os impactos aqui que nós estamos tendo, né, é importante mostrar o nível do desastre, o nível da catástrofe, até porque, como eu tenho dito, é muito importante que todos os brasileiros saibam o que está acontecendo aqui, e em especial as autoridades federais, né, muito importante, muitas delas já têm noção do quanto que foi impactante, mas algumas delas, eu tenho a impressão que ainda não entenderam o quão foi impactante para o nosso estado e para o nosso país de uma certa forma. Nós temos aqui entre 60 e 75 bilhões de reais de impacto em ativos, temos no PIB de maio, só de maio, um impacto de entre 10 e 14 bilhões de reais, e nós vamos ter no PIB do Rio Grande do Sul no ano um impacto de entre 55 e 80 bilhões de reais. É claro que nós temos medidas compensatórias dessa queda no PIB, mas nós vamos ter um ano muito difícil na economia em virtude de tudo que perdemos. Como eu estava falando agora para a imprensa, tem uma diferença muito grande da pandemia para este evento, né, do ponto de vista econômico. A pandemia nós perdemos milhares de vidas, cada vida perdida vale muito, quer dizer, não tem preço.
inestimável, mas a verdade é que do ponto de vista econômico, a pandemia não destruiu os nossos ativos. Então, quando você conseguiu fazer com que a economia voltasse a operar, quando voltamos a ter a possibilidade sanitária de aglomerações, enfim, as atividades econômicas e produtivas voltaram a acontecer nas fábricas, no comércio, enfim, nos setores produtivos em geral, nós voltamos a ter a economia rapidamente a recuperar-se. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul é que nós não temos essa possibilidade de maneira tão rápida, porque além de ter que voltar a atividade econômica a acontecer, que em muitos lugares foi cessada, em virtude das inundações, nós temos dois grandes efeitos. O primeiro efeito é a destruição dos ativos. Então você tem pavilhão industrial, equipamentos industriais, equipamentos agrícolas, genética da proteína animal perdida, benfeitorias no campo, prédios comerciais, escritórios, equipamentos, etc., que foram destruídos, totalmente destruídos. Então você tem, em primeiro lugar, a destruição dos ativos, que por si só já é extremamente impactante e que difere completamente da pandemia. Pandemia nós não tivemos a destruição dos ativos. As estradas não foram destruídas na pandemia, as pontes, as empresas, etc. O que aconteceu foi que elas não conseguiram realizar suas atividades por determinados períodos. O que, claro, teve um impacto econômico gigantesco, mas nem de perto o dano que foi causado agora com este evento. E o segundo ponto é que mesmo as regiões que não foram atingidas diretamente pelas enchentes, eu falava com o presidente agora há pouco sobre isso, elas também foram atingidas indiretamente. Por quê? Porque a cidade pode estar isolada, a logística encareceu, ficou sem receber produto ou enviar produto por algum tempo em virtude da destruição da logística. Até hoje, né, nós temos aí estradas com acessos provisórios, entre outras questões, e também tu tem a questão do impacto no teu fornecedor ou no teu cliente, acaba também de uma certa forma impactando em você. Então, você tem dois impactos importantes, um a destruição e outro o quanto que aqueles que não foram atingidos também estão sofrendo. É por isso que você não pode ter uma mancha para fins de linhas de crédito do BNDES apenas do impacto, ou seja, das empresas onde a água atingiu, porque é mais ou menos assim que está sendo hoje classificado os critérios para acesso ao crédito. Não, você precisa ter para o Estado inteiro, na medida que o Estado inteiro foi atingido, mesmo aquelas regiões que não tiveram o impacto das águas. Bom, é evidente que quem teve impacto das águas teve um impacto ainda maior, então esses carecem de fato de uma atenção ainda mais aprimorada, mas é natural que também a gente possa reivindicar, e tenhamos que reivindicar, e estejamos fazendo, exatamente a inclusão de outra leva de indústrias, de empresas, de comércio, de serviços, de agronegócios, que foram impactados, e que não foram impactados pela água, mas foram impactados pela economia. Então, por isso que um critério que me parece resolveria esse problema, a ser utilizado pelo governo federal na concessão de crédito, é a queda do faturamento, né? Quer dizer, se você tem uma queda do faturamento durante um determinado período, naturalmente, muito provavelmente essa queda aconteceu em virtude do impacto econômico das enchentes. E se você, além de ter queda no faturamento, tem comprovadamente destruição dos seus ativos, você tem que ter uma atenção ainda mais especial. Me falava o prefeito Adiló também dos deslizamentos, não é só água que foi o problema, foi deslizamento, foi, enfim, uma série de questões. Então nós precisamos sim ter um olhar mais especial, eu diria especialíssimo ao Rio Grande do Sul, pela importância da queda da arrecadação. Aqui eu queria falar um pouquinho de aeroportos, então, que é uma pauta aqui também dessa região, mostrando para vocês um estudo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, mostrando o impacto do fechamento do aeroporto Salgado Filho até dezembro de 2024. É um impacto que pode dar de prejuízo ao Estado entre 2,5 bilhões de reais a 3,2 bilhões de reais. É um impacto gigantesco. Isso aqui é em torno de 0,5% a 0,7% do nosso PIB. Só o aeroporto Salgado Filho. Só o aeroporto Salgado Filho.
Nós tivemos aqui a Fraport dizendo que tem um impacto na sua receita em R$1 bilhão. Temos aqui a receita líquida da Fraport versus o fator do tempo de R$200 milhões, e temos um impacto direto no comércio, como falei, entre 2,4 a 3,1 bilhões de reais. Companhias aéreas, pontos comerciais, hotéis, locadoras de automóveis, estacionamento, aviação executiva, combustíveis, táxis e aplicativos de corrida, impostos, transporte de carga, e aqui ainda o turismo. Só o turismo está estimando o impacto de R$1 bilhão só no turismo, se o aeroporto vier a ficar fechado até o final do ano. São R$400 milhões por mês de prejuízo. Então, quando a gente fala sobre a questão da necessidade de ter uma solução rápida por parte do governo federal, que é o dono da concessão, e isso pode sim implicar em reequilíbrio, necessidade de reequilíbrio contratual do contrato, quer dizer, eventualmente tem que botar um aporte de dinheiro no Salgado Filho, porque perceba o seguinte: o Salgado Filho, ele é um patrimônio da União Federal, ele é concedido à Fraport, mas assim como a BR-290 não é da CCR, ela é do governo federal, mas está concedida à CCR. Então, o que a gente precisa ter é, eventualmente, uma compreensão do governo federal de que é muito mais caro deixar o Salgado Filho fechado do que, eventualmente, colocar o dinheiro. É muito mais caro. Para o governo federal, inclusive. Se quiser falar só das questões fiscais, é mais caro deixar o Salgado Filho fechado do que aportar dinheiro, se for essa necessidade. Nós saberemos agora no mês de julho, com o diagnóstico que a Fraport está terminando de fazer, porque a pista do aeroporto, você tem aquela camada primeira, que é a olho nu, você vê o asfalto, mas como pousam ali aviões de muitas e muitas toneladas, embaixo daquela camada tem várias outras camadas, para ter uma base forte para sustentar a pista. Então, a gente não sabe ainda até onde a água chegou, onde a água infiltrou. Na medida em que o aeroporto ficou 30 dias embaixo d'água, eventualmente, essa água pode ter chegado muito fundo. E a depender do estrago na pista, é que vai demorar o tempo necessário para poder reabrir as operações aéreas naquele aeroporto. Nós vamos ter a volta do aeroporto de operações de embarque e desembarque, tivemos agora, mas é só o terminal de passageiros, ainda sem a pista e sem a utilização dela para voos comerciais. Então é muito importante essa situação aqui, e nós anunciamos, inclusive a pedido aqui da SIC Caxias do Sul, 14 milhões de reais no aeroporto de Caxias do Sul. O governador esteve aqui dias atrás fazendo esse anúncio. Anunciamos mais 9 milhões de reais no aeroporto de Torres, e estamos nessa semana recebendo a devolutiva de uma consultoria de renome nacional chamada InfraWay, que vai nos dar um diagnóstico sobre todos os aeroportos possíveis de ser utilizados de propriedade do Estado, para que eventualmente, onde se inclui Canela, para que eventualmente a gente possa trilhar 3 caminhos. Que é uma parceria com o governo federal através da Infraero. 2, uma parceria com a iniciativa privada, onde até a própria Fraport pode vir a ter interesse em fazer a gestão. 3, o próprio governo do estado fazer a gestão. Critério para o governo estadual, governo gaúcho, decidir qual caminho tomará, vai ser o da agilidade, não é? O principal critério vai ser o da agilidade. A gente precisa de agilidade para que rapidamente possamos colocar esses aeroportos em operação e colaborar aí com mitigar os danos do fechamento do Salgado Filho. Aqui eu já falei do aeroporto de Caxias do Sul, então nós vamos melhorar o terminal de passageiros, vamos fazer investimentos na pista de pouso, vai fazer com que a gente possa ampliar o número de voos comerciais aqui no aeroporto. Aqui a importância de fazer uma resposta ágil e efetiva. Esse gráfico aqui também é muito importante e interessante. Nós estamos aqui mostrando nesse gráfico o seguinte: nós temos aqui o mês do desastre e, posteriormente, os trimestres seguintes, 2024, 2025, 2026, 2027. Então, no cenário sem o desastre, essa linha... Essa mancha laranja de cor fraca aqui é o que seria o crescimento econômico do Rio Grande do Sul normalmente. Se nós tivermos um cenário otimista, ou seja, rapidez na reconstrução, nós temos essa linha laranja.
essa linha laranja, quer dizer, tem uma queda aqui no ano de 2024, em especial nos trimestres seguintes ao desastre, e posteriormente você tem uma recuperação do Estado que possa no futuro encontrar a linha normal que o Estado teria se não tivesse sofrido esse desastre. Enquanto que a linha azul é um cenário pessimista. Então, você tem um aprofundamento maior da linha azul nesse cenário pessimista e uma dificuldade muito maior de recuperar a economia no futuro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas as decisões que tomarmos agora serão muito importantes, fundamentais, pelos próximos 5 ou 10 anos no Rio Grande do Sul. Dificilmente vamos ter condições de recuperar do jeito que poderíamos ou gostaríamos lá no futuro uma decisão errada que nós eventualmente tivéssemos tomado agora. Por isso, muito importante estarmos organizados, termos uma boa governança, termos recursos financeiros, termos bons projetos. O cenário otimista calcularia um impacto de 55 bilhões de reais no PIB e o pessimista 80 bilhões de reais no PIB somente em 2024. Enquanto que, se eu estimar em 2 anos, dá 115 bi no PIB no cenário otimista e 315 bi no PIB no cenário pessimista. Ou seja, precisamos ter rapidez, urgência, e daí o porquê, a importância da utilização desses recursos que devem chegar com rapidez aqui no Rio Grande do Sul, oriundos da União Federal, e em especial que é o ente federado que mais tem condições nesse momento de promovê-los. Bom, para tanto, nós montamos um plano de reconstrução do Estado. Né? O plano de reconstrução é chamado de Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, e nós temos aqui, vou apresentar de maneira bastante sucinta, mas para todos terem conhecimento aí da organização que o governo do Estado está tendo para fazer frente a esse desafio, uma governança e alguns projetos estruturantes. Né? Bom, nós dividimos em 3 fases, então, o que é que nós temos que ter para o futuro. Na fase do pré-desastre, a fase de resiliência e de preparação. Resiliência, nós temos aqui o projeto RIOS, que é o projeto de resiliência, inovação e obras para o futuro do Estado. Eu vou dar um exemplo bem singelo para vocês do que é resiliência, adaptação climática, que estamos tendo agora nesse momento, e é um exemplo prático porque está acontecendo. Inclusive foi por ocasião da viagem do governador, eu que assinei a ordem de serviço, a ponte de Arroio do Meio Lajeado, ela foi destruída. O que acontece? Nós não podemos fazer a ponte do mesmo jeito que a última que foi destruída. Nós precisamos fazer uma ponte 5 metros mais alta. Por ser 5 metros mais alta, naturalmente a cabeceira dela não vai encostar na rodovia atual. Então, eu preciso alguns metros, 200 metros de pista, que eu tenho que ir elevando a pista até chegar na cabeceira 5 metros mais alto, fazer a ponte 5 metros mais alto e depois descer dela com a cabeceira em torno de mais 200 metros para a gente poder ter, então, a circulação de veículos de maneira segura e apropriada. É um exemplo de uma obra, singelo exemplo, naturalmente, de uma obra de adaptação às mudanças climáticas. Nós já sabemos que a ponte daquela altura é destruída, será destruída se eventualmente tivermos um evento parecido com o último. Então, nós precisamos ter uma obra mais adaptada em relação às mudanças climáticas e mais resiliente. Então, é por isso que chama-se resiliência, né? Nós precisamos de muita obra, mas muita obra que já preveja que possa vir enfrentar exatamente o que enfrentou. Do contrário, é dinheiro jogado fora, tempo perdido, porque nós vamos ter provavelmente eventos no futuro, né, pelo que se estima aí em virtude dessas questões do clima, então precisamos já nos preparar para os eventuais futuros eventos. Também aqui está incluso o sistema de proteção de cheias, desassoreamento dos rios, nova urbanização de cidades com novos planos diretores. Cidade de Mussum e Roca Salles, nós estamos mudando a cidade de lugar praticamente. A cidade foi impactada no centro da cidade, em Roca Salles você tem uma concavidade no rio e a cidade fica exatamente naquela região côncava. Então o que aconteceu? O rio não respeitou a curva e passou por cima da cidade. Passou em setembro e passou agora em maio. Então, obviamente, ali não tem contenção para fazer. Ali, você tem que tirar a cidade dali e botar em outro lugar. Então, eu preciso desapropriar terrenos. Para isso, preciso ter um plano diretor novo. E para isso, contratamos a Univates, está aqui o reitor da UX,
que a Univates também é uma universidade comunitária, Comung é uma entidade muito parceira nossa, contratamos a Univates para fazer novos planos diretores, para fazer laudo de risco de áreas, para saber se a gente pode desapropriar, se é seguro ou não é, qual é a cota de inundação dessas áreas, enfim, um trabalho complexo para eventualmente mudar a cidade de lugar. Soluções para a resiliência dos municípios, programa de parcerias de rodovias resilientes, o saneamento básico universal, o saneamento inclui também drenagem urbana e a ativação econômica da nossa economia. Aqui, a fase ainda pré-desastre de preparação, mapeamento, monitoramento, alerta, força de resposta e contingência. Então, nós estamos fazendo agora a contratação de um mapeamento do Estado com levantamento topográfico e batimetria a laser do Estado, que é uma batimetria mais apurada do Rio Grande do Sul inteiro. Sistema de monitoramento mais avançado, já chegou aqui o radar que o Estado comprou, vai ficar localizado em Montenegro e vai cobrir uma região importante de população aqui do Rio Grande do Sul. Com esse radar nós vamos ter todo o estado 100% coberto, com radares de última geração. Reforço da estrutura de resposta da Força de Segurança, a gente está entendendo como fazer para a nossa Defesa Civil ter mais homens, mais equipamentos, talvez mais sedes no interior do estado, não ficar só com a Defesa Civil Municipal. Cultura de prevenção, orientação e situação de risco. Isso aqui é muito importante também, sistema de infraestrutura e serviço de backup, quer dizer, eu já sei que se o Salgado Filho inundar, eu fico sem aeroporto, então eu preciso ter mais aeroportos que possam servir de redundância ao Salgado Filho, assim como rodovias, não posso ter importantes cidades como Santa Maria, por exemplo, só com a 287, preciso ter vias alternativas que possam vir a ser usadas em eventual problema da 287, então para isso precisamos ter também backup de rodovias. Seguro para empreendimentos e áreas de risco, temos conversado com a Federação das Seguradoras do Brasil sobre isso. E também o pós-desastre, então, a reconstrução da infraestrutura do Estado, escolas, pontes, rodovias, prédios públicos, habitação e assim por diante. Uma série de questões aí que se envolvem em 3 eixos, então, das reconstruções do Estado. Eu vou apresentar aqui para vocês um elemento da nossa governança de reconstrução, que julgo muito importante, que é o Conselho do Plano Rio Grande. O que acontece? O Conselho do Plano Rio Grande, o Plano Rio Grande, então, por ser esse plano de reconstrução do Estado, você tem um comitê gestor, que é presidido pelo governador, tem um comitê de resiliência e adaptação climática, um comitê científico. Muitas pessoas, tem algumas pessoas do comitê aqui nesse almoço, é isso, né, reitor? Muito bem. Então, esse comitê é importante porque a gente ouve especialistas em hidrologia, meteorologia, em outras áreas do conhecimento humano, que são fundamentais para que possamos ter assessoramento nesta hora de fazer obras, de fazer intervenções. Mas também temos que ouvir a sociedade como um todo. Então, a gente criou um conselho do Plano Rio Grande, que é presidido pelo vice-governador, e que tem câmaras temáticas sobre cada eixo. Eu me reuni sexta passada em Gramado com a Câmara Temática do Turismo. Na quinta passada, agricultura, e depois me reuni com a comércio e serviço. Vou me reunir com a indústria agora essa semana. A ideia é todos os setores da sociedade ter um lugar para falar suas angústias, suas demandas, suas sugestões, suas ideias, e monitorar cada uma das demandas que eventualmente forem apresentadas. Esta é o quebra-cabeça, então, do Conselho. A gente vai reunir todos esses setores aqui, nesse Conselho, todos os poderes do Estado, órgãos e municípios, federações e organizações, FIERGS, FEComércio, FARSUL, Sistema S inteiro, setor de comércio e serviços, onde se inclui, inclusive, as câmaras de indústria e comércio, financeiro e seguros, está lá a FEBRABAN, entre outras, Federação das Seguradoras, etc. As universidades estão representadas, as comunitárias pelo Comung, as públicas e as privadas também estarão lá, setor de energia, do turismo, da indústria, conselhos profissionais, as profissões com maior aderência ao programa de reconstrução, logística, construção civil e infraestrutura, viu o pessoal do Sinduscom, aí o Sinduscom está aqui representado, direitos humanos, inovação, agricultura, trabalhadores, os centrais sindicais dos trabalhadores, movimentos dos mais diversos, entre os quais o Transforma RS, que tem caxienses aqui no seu conselho, entre outros, o LIDE, hospitais, a educação, a cultura, a imprensa, o meio ambiente, todos os ex-governadores do Estado são convidados a participar, e também os atingidos. A gente vai ter uma representação de 10 atingidos, exatamente para ter também uma escuta
daquele cidadão que está lá num abrigo, sofrendo, perdeu sua casa, tem baixa renda. Nós também queremos ouvir essas pessoas, vai ter uma representação dessas pessoas, e também de empresas que foram atingidas severamente, né? Aquelas empresas que foram destruídas. Está lá o empresário com as suas dores, o empreendedor, precisando acessar uma linha de crédito, precisando ter, enfim, um apoio do governo. A gente também quer entender como fazer para colaborar mais rápido possível com esses casos mais extremos aí que vão estar representados aqui. Então, o Conselho reúne todos esses setores e praticamente para cada um dos setores nós vamos ter uma Câmara temática que se reúne com mais entidades que eventualmente não são membros do Conselho, para que elas possam falar, expor as suas pautas, suas agendas, suas opiniões. Pauta hoje, por exemplo, da SIC Caxias do Sul, aqui para nós é muito importante, já se mostrou inclusive uma pauta viável de ser realizada, porque o governador já inclusive anunciou o investimento no aeroporto, entre outras questões. Portanto, é muito importante para o governo ouvir também. O Conselho, então, recebe a demanda, processa a demanda pelas câmaras temáticas e encaminha a demanda. Nós vamos ter um painel, um dashboard, para poder acompanhar cada uma das demandas. Vai ter demanda que não vai ser possível eventualmente, ou não tem pertinência, ou eventualmente não se aplica. Vai ter demanda que é para o governo federal, né? Recebemos agora, em todas as câmaras temáticas e setor produtivo, uma cobrança firme sobre a dificuldade de acessar crédito do BNDES por falta de garantias, porque evidentemente para muitos a garantia foi destruída durante a enchente. Para outros estão negativados, portanto não conseguiriam acessar o crédito. Outros não estão na chamada mancha de inundação, mas foram impactados economicamente. Então tem uma série de questões que é do governo federal, mas nem por isso não deixaremos de tratar. Vamos tratar o assunto, vamos inclusive promover uma reunião, convidar o governo federal a ter uma reunião com as câmaras temáticas, todas as entidades de cada um dos setores sentadas, para poder falar exatamente as suas pautas, para as autoridades que podem vir a resolver o assunto. Então são as coisas assim. E tem também a questão, naturalmente, do governo do Estado, que também tem as suas tarefas, por óbvio, e que nós queremos entender quais são as prioridades, quais são as demandas, etc. Então teremos esse dashboard. Isso aqui é uma imagem ilustrativa apenas, tá? Mas para mostrar exatamente como que vai funcionar o nosso processo. Inclusive, eu hoje não fiz, prefeito Adilon, uma reunião com os prefeitos aqui da MESNE e da Musserra, porque os prefeitos estão em Brasília, a maioria deles, né? Mas senão teria feito. A ideia também é fazer com a Associação de Prefeituras Regionais, para a gente entender o que os municípios estão precisando em cada uma das regiões. A da Serra teria sido hoje, se nós não tivéssemos o conflito da agenda aí desse evento que está acontecendo em Brasília, que eu já falo um pouquinho mais sobre a pauta desse evento aqui para os senhores. Aqui um compilado de tudo que nós estamos executando, não é anunciado. Tem uma diferença entre o anunciado e o executado, né? Isso aqui é dinheiro em execução do governo do Estado. São quase R$1 bilhão, 955 milhões de reais que estão sendo executados nessa lista aqui. Temos recursos fundo a fundo da Defesa Civil, já passamos 148 milhões. Esse recurso é muito interessante, porque todo o dinheiro da Defesa Civil até então vinha com muita burocracia. Então você tinha que receber o dinheiro, primeiro fazer um plano de trabalho, apresentar para o governo federal aprovar o plano de trabalho para depois enviar o dinheiro, e aí você prestava contas. Agora o governo do Estado criou um mecanismo diferente. Nós mandamos o dinheiro primeiro, e depois o município faz o plano de trabalho e presta contas. É mais rápido, né? E já foram, aí inclusive com recursos oriundos do Poder Judiciário, nós repassamos 148 milhões de reais já para os municípios no fundo a fundo. Fundo a fundo é um jargão da gestão pública que não precisa convênio com o município. Você passa o dinheiro para o fundo, transferindo de uma conta para outra, e posteriormente o município presta a conta. Aquele que não conseguir prestar, ou que eventualmente possa ter usado equivocadamente o recurso, tem as penas administrativas, os órgãos de controle e fiscalismo, mas é muito mais rápido assim, muito mais rápido, para que os municípios possam usar o recurso. Também estamos consertando e dando manutenção no radar meteorológico da Universidade Federal de Pelotas, hospitais com estrutura atingida e hospitais de retaguarda, equipe de saúde mental, equipamentos e câmaras frias para estabelecimento de saúde. Na logística, o recurso para conservação de estradas, nós liberamos quase 120 milhões de reais. Horas máquina
para os municípios fazer estrada vicinal, enfim, serviços diversos no seu município, porque as estradas foram destruídas em muitos casos, 100 milhões de reais já liberados. A rodoviária de Porto Alegre, que é um meio de conectividade logística também importante para as pessoas, nós já reabrimos, investimos 11 milhões e meio de reais. O aeroporto de Caxias aqui 14 milhões, falta aqui o aeroporto de Torres com 9 milhões de reais. Na assistência social, aluguel social e estadia solidária, a gente paga um voucher para a família alugar um imóvel, aquela que perdeu sua casa, de baixa renda. A gente paga R$400 por família, o município bota geralmente mais R$400 a R$600, e aí você tem um voucher que a família pode alugar um imóvel por um período determinado, ou a gente faz a estadia solidária, que é aquela família que está recebendo outra família, poder também receber um dinheiro, através desse mesmo voucher, para que o Estado possa subsidiar o custo da vida que aumentou naquele domicílio para receber outras pessoas. O Volta por Cima, 210 milhões de reais colocados em recursos, que é R$2.500 no bolso de cada família que perdeu, que foi atingido pelas enchentes, de pobreza ou extrema pobreza. Esse dinheiro não vai resolver a vida de ninguém, infelizmente, mas vai ajudar muito a comprar eletrodomésticos, a fazer reparos emergenciais. Então são R$2.500 depositados no cartão cidadão do governo do estado. E além disso, temos ainda o PIX, né, que nós tivemos o SOS Rio Grande, já passamos 50 milhões de reais para 25 mil famílias de renda superior à pobreza, extrema pobreza, que tenham até 3 salários mínimos, renda familiar, ou meio salário mínimo per capita. Já foram 50 milhões de reais também. Não está aqui porque não é recurso público, é recurso de doações de pessoas que doaram no PIX. Na habitação, o programa Casa é Sua Calamidades e a Casas Provisórias. Aliás, lá no Vale do Taquari, o pessoal do Sinduscom aí, né, nos ajudou muito. Você sabe quais são as únicas casas entregues no Vale do Taquari até hoje? Desde setembro do ano passado? As casas provisórias que o Sinduscom, o Governo do Estado e as prefeituras fizeram em parceria. Só as casas provisórias. Não tem um tijolo colocado em casa nenhuma no Vale do Taquari até hoje, do Minha Casa Minha Vida, desde setembro do ano passado. Essa é a realidade, infelizmente. Nessa feita, o governo federal está melhorando, a meu ver, o método, porque estão querendo comprar casas prontas, mas não tem casa pronta suficiente para comprar na Grande Porto Alegre, por exemplo. Então, o Lula anunciou 14 mil casas e a Caixa Econômica Federal tinha 480 à disposição no primeiro momento. Aí depois abriu outros cadastros, admitiu comprar imóvel seminovo, qualquer um que tenha apartamento ou casa para vender em Porto Alegre, por exemplo, até R$190 mil de preço, pode vender para a Caixa Econômica Federal. Só que até hoje nós não tivemos nenhuma casa entregue ainda, né? Queremos muito que seja entregue rapidamente, mas até hoje, infelizmente, ainda não. E é por isso mesmo que estamos fazendo lá os centros humanitários de acolhimento e casas provisórias para poder acomodar as pessoas até que esse problema seja resolvido. Na educação, passamos recursos para as escolas arrumarem pequenos reparos, que é o Agiliza. O próprio diretor, lá com a sua comunidade escolar, faz os reparos da escola, é muito mais rápido esse procedimento, não precisa licitar. Merenda extra, estoque perdido, já passamos recursos, mobiliário escolar e outras medidas. Então, aqui está a lista de tudo que nós já fizemos aqui de investimentos durante essa crise. Agora eu falo um pouquinho sobre os desafios e o apoio necessário aqui. É uma coisa que talvez chame a atenção, porque exatamente isso também é muito importante para a gente poder reconstruir rapidamente o Rio Grande do Sul e aproveitar aquela linha laranja lá do mais rápido possível reconstruir, mais cedo voltaremos aos patamares econômicos que tínhamos antes do desastre. Muito bem, então desafios e apoio necessário. Primeiro, nós temos aqui, no que tange ao Estado, algumas questões. Primeiro, o orçamento estadual, né? Nós temos tivemos uma restrição financeira no nosso orçamento do Estado, serviço da dívida, precatórios, déficit previdenciário, dá 30% de tudo que a gente arrecada vai para isso aqui. Então, a cada R$10 que o Estado arrecada, 3 vai para dívidas que foram contraídas no passado distante, aí, dívida com a União, precatórios e déficit previdenciário. Depois nós temos regras fiscais que restringem nós gastar mais, oriundos do regime de recuperação fiscal.
Então, nós temos teto de gasto, limite de despesa, tem um artigo na Constituição, que é 167A, que diz que o Estado pode gastar até 95% da sua receita com despesas primárias. Nós estamos em 94,5%. Isso número antes do desastre, né? Vedação à contratação de crédito, porque o Estado, desde o governo Tarso, estourou a sua capacidade de endividamento. Então, o Estado tem 200% de capacidade de endividamento sobre a sua receita corrente líquida de um ano. Ou seja, se o Estado arrecada 50 bilhões de reais, ele pode ter dívidas de até 100 bilhões de reais. O Estado passou isso lá no governo Tarso. Então, o Estado não podia pegar um centavo de empréstimo para fazer obra, por exemplo. E também o limite de despesa com pessoal, nós já estávamos no prudencial, vamos entrar de novo no prudencial agora, além de outras metas de resultado primário, oriundos lá do regime de recuperação fiscal. Depois temos o problema para a burocracia, né? Regras para acesso a recursos, requisitos da Defesa Civil Nacional do chamado S2ID, eu não sei como é que está aqui, Adiló, em Caxias, e lá em Vacaria, não sei se houve algo parecido lá no passado ou atualmente, mas o prefeito pode me corrigir aqui. É uma das piores burocracias, né, que existe no governo federal, é o S2ID, né, que é o tal do Sistema Nacional de Defesa Civil, que exatamente serviria para mandar recursos rápidos, mas há todo um trâmite e até agora poucos municípios receberam de fato nas suas contas o recurso. Regime de contratação, etapas e requisitos e prazos para licitações, normal, né? E também o quadro técnico, né? Eu estava falando agora o pessoal de ferrovias. Eu estou tentando contratar faz 1 ano e meio um especialista em ferrovias, porque o Rio Grande do Sul perdeu a capacidade de ferrovias, né? E aí quando você tem uma atividade que começa a deixar de existir ou diminuir de importância no estado, os profissionais acabam migrando para outros estados onde isso virou importante. E aí a formação técnica dos profissionais acaba sendo melhor nesses outros estados. Isso é muito comum, por exemplo, aqui, a região industrial, em tese, tem mão de obra mais qualificada para a indústria do que a região que não tem indústria. É óbvio, né? Estou falando aqui uma coisa óbvia. Construção civil, onde tem mais construção civil, em tese, geralmente, a mão de obra é mais qualificada onde não tem, porque você vai ter que formar a mão de obra. Então, no caso das ferrovias, é um caso bastante elucidativo sobre isso. Mas, em geral, o Estado também tem dificuldade, daí não é pela ausência de mão de obra nesse caso, de quadros técnicos, mas é pela remuneração, que é um problema lá das ferrovias também, né? Você não tem, a iniciativa privada paga melhor que o setor público, então nós temos aí limites, né, de capacidade técnica para fazer projetos, e é por isso que nós criamos uma Secretaria da Reconstrução, onde vamos ter consultorias, assessoramentos, terceirizados, inclusive de empresas especializadas para poder fazer os projetos, e também criamos lá um hall de espaços, de cargos novos para técnicos, que precisamos trazer engenheiros, arquitetos, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros de produção, enfim, economistas, etc, 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 exatamente para poder robustecer, porque sem a pecinha aquela que fica atrás do computador, né, que é o ser humano, você tem dificuldade de fazer projetos dessas envergaduras e nessa velocidade que precisamos. E ainda nós tivemos aqui as perdas de arrecadação do ICMS desde a catástrofe. Nós esperávamos arrecadar 3,97 bilhões de reais em maio e 2,77 em junho. Arrecadamos menos 17% em maio, menos 32% em junho. Essa arrecadação de ICMS, projetada antes das enchentes, que era de 6,74 bilhões de reais, se realizou 5,16, uma queda de 1,6 bilhão de reais nesses 2 meses só de arrecadação, onde estão os municípios inclusos, exatamente quando não pode faltar dinheiro, é exatamente agora que naturalmente pela baixa atividade econômica que houve em virtude das enchentes, cai também junto a arrecadação. Então nós temos aqui uma restrição financeira, né, do orçamento natural e as regras fiscais que pressionam ainda mais o orçamento, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós precisamos de ajuda do governo federal. Nós precisamos de ajuda do governo federal. E eu posso estar enganado aqui, mas queria com muita franqueza e transparência dizer aos senhores e às senhoras, a minha impressão é que muitas autoridades federais ainda não entenderam o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E pior do que isso, quanto mais o tempo passa, menor
é o grau da comoção. Menor é o grau da comoção. Então é por isso, as empresas receberam 2 meses de um salário mínimo cada. É evidente que é insuficiente, mas é óbvio que é insuficiente. Mas é evidente que é insuficiente. Não preciso ser um economista aqui de grande qualidade para saber que é insuficiente. As empresas não conseguiram acessar os créditos e ainda cheio de regras para somente aquelas empresas impactadas diretamente pelas águas podem vir a receber. É evidente que é insuficiente, é óbvio que é insuficiente. Estamos mostrando aqui o desastre que foi do ponto de vista econômico, inclusive. Então a gente teme muito que, se não formos claros, nítidos, não é alarmista, não é dramático, não é pessimista, é claro e didático. Nós precisamos de ajuda do governo federal, porque no nosso ordenamento constitucional, somente a União Federal pode emitir títulos da dívida e se endividar e buscar dinheiro no mercado. O governo do Estado não pode, o governo municipal não pode. E nem deve poder mesmo, tá certo? É a solidariedade federativa que tem que viger agora, princípio que inclusive incrustado na nossa Constituição. E mais do que isso, se for por questões de desequilíbrio entre o repasse de recursos daqui para lá e de lá para cá, nós passamos 108 bilhões de reais para o governo federal por ano e recebemos de volta 45. E nós, mesmo achando muitas vezes ruim, inadequado e injusto, sustentamos, ok? Estamos vivendo aqui com as nossas próprias forças, em virtude da solidariedade federativa aplicada sempre em favor dos estados do Norte e do Nordeste. E que, eventualmente, sim, tem que receber recursos, de fato, para combater a pobreza, a miséria, etc. Mas agora quem está precisando dos recursos somos nós do Rio Grande do Sul. Nós precisamos desses recursos. Nós precisamos desses recursos. Nós somos os hipossuficientes agora. Nós somos os hipossuficientes. E não é uma questão de coitadismo, não é uma questão de coitadismo, é uma questão fática. Estão aqui os números, e podem confrontar os números, se alguém tem outros números, sem nenhum problema. Nós estamos abertos a receber outros estudos. Todos os estudos que nós tivemos acesso de consultorias externas e dos próprios órgãos federais mostram, o Rio Grande do Sul tem um impacto gigantesco, a tal ponto que, realmente, nós queremos manter as relações federativas e republicanas, que é do feitio do governador, do meu feitio, do feitio do nosso governo. Sempre o diálogo para nós prepondera, sempre. Nós somos gaúchos, temos aí esse espírito guerreiro, não é? Oriundo dos nossos antepassados, de muitas revoluções, sabemos entrar numa briga, sabemos e gostamos muitas vezes de ter uma peleia, uma disputa, um debate mais intenso, mas a gente quer ter esse debate quando precisa ter, e agora é hora de ter. Agora é hora de ter, agora passou já de todas as possibilidades de aceitar apenas essas antecipações de recursos que já eram concedidas, que já eram previstas. Na última audiência com o ministro Fux sobre a dívida do Estado com a União, estava lá o ministro Haddad, o advogado-geral da União. A proposta que foi feita para o governo do Estado foi o seguinte: compensação desses bilhões de reais perdidos aqui, e para os municípios, né, porque 25% é dos municípios. Não, nós vamos antecipar a parcela do 2025, que nós já é devido a nós, oriundo da compensação do segundo semestre da Lei Complementar 194, da gasolina, que baixou a alíquota da gasolina, do ano de 2022. Quer dizer, o segundo semestre de 2022, que não foi compensado ainda, foi parcelado em 4 vezes. Uma dessas parcelas seria antecipado para compensar a perda que nós tivemos aqui. Só que se nós tiver a perda mais gravosa, que pode vir a chegar a 10 bi de reais, a parcela essa de 685 milhões, dá menos de 7% do nosso problema. E vai mais, não é um dinheiro, como eu digo, esse recurso é o recurso ordinário para que tenhamos condições de prestar os serviços públicos ordinários, normais, ordinário de normais, não extraordinários, que são os investimentos para reconstruir pontes, rodovias, casas, etc, etc. É só para manter o serviço público, que agora de jeito nenhum pode falhar. Custeio da máquina pública e assim por diante. Então nós não podemos deixar de ter a compensação. Se na pandemia teve compensação, em virtude da decisão do Congresso Nacional, se na pandemia teve auxílio para manutenção do emprego, lá a MP do BEM, né, do benefício emergencial para manutenção do emprego, se na pandemia teve recursos para sustentar os setores produtivos, agora é pior do que a pandemia. Esse é o recado que nós temos que dar. É pior do que a pandemia, do ponto de vista econômico. Então é exatamente nesse sentido que temos tentado mostrar e expor ao governo federal, e
a sociedade é muito importante nessa luta para que juntos consigamos gritar bem alto e não ser melhor do que ninguém ou querer mais que os outros, mas é que no momento que estamos vivendo urge ações enérgicas do governo federal a fim de que possamos ter os recursos rapidamente necessários para que a nossa curva seja aquela curva laranja, né? Um crescimento e retomada rápida e não aquela mais pessimista que venha a nos atrasar muito no crescimento econômico. De maneira, meu caro presidente, que eu encerro aqui a minha apresentação, espero não ter os cansado e as cansada, mas quis aqui fazer um sobrevoo sobre tudo que estamos fazendo muita coisa e em apertada síntese esta é a exposição que gostaria de fazer. Muito obrigado.